de mais uma vez podermos estar aqui com os irmãos. Louvamos ao Senhor pela vida do irmão Carlos, da sua esposa e por essa igreja. Nós somos igreja. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida das minhas filhas. Louvamos ao Senhor por todo o bem que Ele tem nos feito, porque Ele cuida de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 13. A partir do verso 26. Números 13, verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Ele diz assim, no verso 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendente de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém? Eu pedi uma palavra ao Senhor e faz dias que Deus vem ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra. E o Senhor trouxe ao meu coração algo sobre identidade, sobre quem nós somos. Para nós entendermos o contexto, primeiramente, Deus ele colocou um ponto no meu coração que ele diz que nós temos um dono. Antes do povo de Israel chegar a esse cenário aqui, no livro do Êxodo, capítulo 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. O povo estava lá no Egito, sendo escravo por Faraó. Aconteceu que Moisés ele mata um egípcio e ele foge do Egito e vai no meio do deserto apacentar as ovelhas de Jetro. E teve um dia que Deus ele apresenta-se a Moisés em meio a uma sarça. Dizem as histórias que era comum as sarças pegarem fogo, irmãos, no meio do deserto, devido ser muito seco e muito quente. Era comum a sarça pegar em fogo e se consumir e virar cinza. Mas teve um dia que a sarça pegou fogo e não se consumiu, não virou cinza. E isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés ele chama, ele é ali capturado por aquela cena quando a sarça estava pegando fogo e não se consumia. Ele disse: por que essa sarça pega fogo e não se consome? E ele vai, eu vou ver o que está acontecendo.
tem a ver com o que eu vou fazer através de ti. E Deus, ele começa dizendo, é que eu ouvi o clamor do meu povo e a opressão com que os seus exatores têm feito na vida deles. E eu quero mandar você como resposta para a oração deles. Porque quando o povo clama, toda vez, irmãos, que o povo clama a Deus, Deus ele manda uma pessoa. Deus ele levanta um homem, levanta um libertador. Aleluia. O povo estava sendo escravo no Egito, clamando dia e noite. E Deus ouviu o seu clamor e falou com Moisés, e Moisés ele foi levado como uma carta, como uma resposta de oração do povo. Para o povo a respeito de Deus. E Deus ele vai dizer, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. No verso 8 do capítulo 3 de Êxodo, Deus diz assim, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eteu e do jebuseu. Deus, ele viu o povo dele lá. O povo estava no Egito, irmãos, mas ele pertencia ao Senhor. E desde o momento em que Deus, ele disse para Moisés, ele revela para Moisés qual era a terra que Deus iria levar ao povo. O povo estava no Egito servindo a Faraó, mas eles não tinham, eles eram de Deus. O papel de dono não estava nas mãos do Faraó, estava nas mãos de Deus. O registro de dono do povo de Israel não estava nas mãos de Faraó, ele estava nas mãos de Deus. E agora o dono daquele povo estava requerendo o seu povo de volta. E o recado de Deus para Faraó era: deixa aí o meu povo para que ele sirva no deserto. Quando eu li esse versículo, Deus falou algo no meu coração. Há pessoas que estão no Egito, que estão no mundo servindo ao Deus deste século, mas que eles têm um dono. E assim como Deus ele se levantou para livrar o povo de Israel do Egito com mão forte, ele também chegará um período que ele se levantará sobre essa terra para livrar, para tirar das mãos do opressor deste mundo aquele que lhe pertence. Aleluia! Seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja um amigo seu, e você sabe que Deus ele tem uma obra na vida dele. E deixa eu te dizer, eles podem hoje estar servindo ao mundo, mas vai chegar um momento que Deus se levantará e vai requerer eles de volta. E Deus já tinha mostrado para Moisés a terra que Deus iria levar ao povo. Primeiro Deus diz, você tem um dono. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque o Senhor teve um momento que ele levantou o braço forte, lutou contra principados e contra potestades, e tudo aquilo que te separava dele, disse, ele é meu, eu vou tirar ele daí. Aleluia! Alguém orou por você, alguém apresentou a sua vida a Deus, e ele ouviu o clamor e disse, ele é meu, está
naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Preste atenção, no início eles eram chamados como escravos, mas quando Deus tira eles do Egito, Deus chama eles de meu exército. Aleluia! Você prestou atenção nisso? Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do diabo, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós fazemos parte de um grande exército. Nós não somos mais escravos, nós pertencemos ao exército do Senhor, aquele que guerreia nossas guerras e que não existe nada impossível para Ele. O povo agora não era mais escravo. O povo agora pertencia ao exército do Senhor. Só que aqui no texto que nós lemos, quando Deus, no verso 1 do capítulo 13, o Senhor chega a Moisés e pede para ele enviar homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. A terra que Deus havia mostrado, dito para Moisés, lá no momento da sarça. Deus ele diz, junta alguns homens das tribos, chefe das tribos, e manda espiar a terra de Canaã. E Moisés escolhe ali os homens e envia eles para espiar a terra que Deus iria dar a eles por herança, porque era esse o projeto do Senhor. E vai Caleb sendo o líder desses espias. E eles chegam lá na terra. No verso 23 diz, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles passaram 40 dias, irmãos, espiando a terra. Mas quando ele chega para dar o relatório a Moisés, eles não chegam como alguém que fazia parte do exército do Senhor. Como é que ele se vê? No verso 33 diz: vimos também gigantes descendentes de Enac, diante de quem nós parecíamos o quê? Gafanhotos. O que são gafanhotos, irmãos? Eles começaram a se ver menos que escravo. E quantas vezes circunstâncias que vêm na nossa frente, os desafios que surgem na nossa frente e gritam mais alto do que nós, e como é que nós nos vemos? Nós nos vemos como soldados que estão ali prontos para lutar e obter a vitória pelo nome do Senhor, ou nós começamos a definhar e dizendo: não, eles são maiores do que eu sou um inseto diante disso. O povo que Deus chama do meu grande exército, agora ele se vê como gafanhotos. O povo de Israel, ele entra em uma crise de identidade. Eles entram em uma crise de identidade. A partir do momento que eles disseram: nós somos como gafanhotos. E assim que aquele gigante também nos vê. Irmão, a terra era boa, mandava leite e mel. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. E a terra era a herança que Deus já havia dado, prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora iria cumprir sobre a vida dos filhos de Israel.
em crise de identidade porque nós não conhecemos quem Deus é de verdade. A partir do momento que sabemos quem Deus é, a consequência disso é saber quem nós somos. O quarto ponto é: você não é o que as pessoas dizem que você é. 1 Samuel capítulo 17, 42. Davi, ele tinha aceitado o desafio do Golias. O exército de Israel todo amedrontado com medo do filisteu, que afrontava eles de dia e de noite. O filisteu gritava: dai-me um homem entre vós, para que venha lutar comigo. E o exército de Israel, eles juntos, em unidade, em grupo, eles já tinham vencido grandes nações, mas individual nenhum tinha coragem de vencer. Mas existia um menino que lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus já tinha entregado um urso a ele. Deus já tinha entregado um leão nas mãos dele, só para livrar a vida de ovelhas. Aleluia. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Davi ia deixar o pão dos seus irmãos, mandado de seu pai, e ele chega lá bem na hora que o gigante estava desafiando o povo de Deus. E Davi diz: quem é esse circunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Perceba, o exército que não sabia quem verdadeiramente eles eram. Mas o menino que estava lá isolado, cuidando de ovelhas, ele sabia quem Deus era e ele sabia o poder que havia na vida dele. Um Deus que é poderoso nas batalhas. E Davi se apresenta diante de Saul e diz: eu vou lutar contra o gigante. E tentam colocar ali a armadura de Saul em Davi e não dá certo, ele fica todo desengonçado. E Davi, ele pega simplesmente as suas pedras e a sua funda e vai desafiar o gigante. E quando no verso 17, versículo 42, diz que olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E no 43, o gigante diz assim: ó, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi. O filisteu olha para Davi porque ele era apenas um menino de gentil aspecto, apenas com a funda na mão e algumas pedrinhas, mas que tinha identidade, mas que sabia quem ele era, mas que sabia quem o seu Deus era. Ele sabia que o mesmo Deus que entregou o urso e o leão nas suas mãos, ele também era poderoso para entregar aquele gigante nas suas mãos. Aleluia. Eu não sei como que você se vê, eu não sei o que você escuta das pessoas ao seu respeito, mas quando você saber quem Deus é, automaticamente você vai saber quem é você. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele uma certa vez chegou para os discípulos e ele faz uma pergunta: quem é que as pessoas aí dizem que eu sou? Os discípulos vai dizer: Senhor, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, ou até um dos profetas. Quando Jesus diz as pessoas, é aquelas pessoas que estão longe. E Jesus, ele se vira para o discípulo e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai e diz: disseste bem, mas eu te digo, Pedro, que não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu
Se você estiver perto, se você estiver próximo, se você estiver dentro, se você estiver junto, você vai ter revelação de quem Deus é. E automaticamente Ele vai dizer para você: eu sei quem tu és, e você é isso, você é filho. Aleluia. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. No ponto 5, diz que eu e você somos o que Deus diz que nós somos. E o que Deus diz que nós somos? Em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Imagina Deus pegando lá o barro e tomando uma decisão, junto com o Filho e com o Espírito, dizendo: vamos formar o homem à nossa imagem e semelhança. Hoje em dia, irmãos, nesse período, no tempo presente que
recebemos a misericórdia. Nós nem povo era. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, tivemos a revelação de quem Ele é. Nós entendemos quem nós somos. Agora nós não vivemos mais perdidos neste mundo, sem saber quem nós somos, para quem que viemos, para onde iremos. Agora nós sabemos quem nós somos, para quem que viemos e para onde nós iremos. Oh, glória a Deus! Nós somos filhos. João, Evangelho de João, para nós encerrarmos. João capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. No 11, João diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No 12, João diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus veio para o povo que era dele já. Deus, ele disse para Moisés: olha, eu tenho toda a terra do mundo, todas as nações do mundo são minhas, mas eu escolhi Israel. Embora toda a terra seja minha, eu escolhi vocês. E Jesus veio para os que eram seus, para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o recebeu. E Jesus, ele vai e abre outra porta e diz: portanto, todo aquele que me receber será chamado filho de Deus. Quantos são os filhos nessa noite? Nós somos teus filhos, Deus. Nós somos o teu povo que o Senhor requeriu com uma mão forte quando não havia força em nós, quando em nós só havia trevas, quando em nós só havia mentira, só havia engano, só havia pecado. O Senhor se levantou para nos requerer, Pai, e nos tornou teu filho por meio de Jesus, por meio do teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 8,35 diz que o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Sabe o que as pessoas que adentraram nessa porta, irmão Carlos, precisam entender? Que eles são filhos e que não são mais escravos. Por que muitas pessoas adentram a essa porta, levantam a mão, até confessam o nome de Jesus como seu Salvador, mas que não permanecem? Porque eles não conseguem entender que são filhos. Eles acham que a igreja quer escravizar apenas fazendo com que eles deixem a prática de pecado, ou o jeito de se vestir, o modo de falar, os seus costumes. E eles têm a vida cristã como um meio de escravidão. E Jesus está dizendo: o escravo não fica para sempre na casa do Pai. O filho fica. O filho pode chover, pode fazer sol, pode cair gente, pode levantar gente, pode desinstituir dirigente, vir outro pastor,
O filho permanece ali. O filho não só adora quando tudo está bem, mas o filho também adora quando tudo está mal. Por quê? Porque ele tem paz. E paz, irmãos, não é ausência de problema. Paz é você ter um equilíbrio em meio aos problemas e você começar a ver a solução e ouvir a palavra de Deus. Faz assim que vai dar certo. Se nós fosse fazer uma roda de conversa aqui, cada um iria contar um problema. Mas cada um também iria dizer: eu estou em paz. Porque paz não é ausência de problema, dificuldade ou necessidade. Paz é uma pessoa, paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Aquele que se entregou para que nós fôssemos filhos. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Meu esposo vai adorar o Senhor. Você pode falar com o seu pai como você nunca tinha falado antes. E saia daqui nessa noite com identidade de filho, para mostrar o pai que você encontrou lá no secreto.